Padre Diego William dos Santos também é nosso convidado nesta manhã. Padre, é muito grande esse desafio aí que o Victor Misiato estava trazendo, ou seja, essa convivência com a modernidade, mas sem perder o tradicionalismo da Igreja Católica? A Igreja vive sempre o anúncio de Jesus Cristo, né? Nesse sentido, o que é atualizado é sempre a maneira de anunciar. Então, a primeira experiência dos cristãos, ou dos primeiros cristãos, que foi comunicada ao mundo, e nós estamos agora ainda nesse tempo da Páscoa, e a comunicação, o anúncio que foi feito, foi justamente esse da experiência com Cristo ressuscitado. O que vai mudando ao longo dos séculos é justamente a forma, a maneira, como é que nós fazemos com que este anúncio possa acontecer, possa chegar, possa atingir a mais pessoas. Quando nós olhamos para os papas, isso foi feito de modo muito evidente, muito claro, quando se começam as viagens apostólicas, os papas que deixam o Vaticano e começam a visitar o mundo para confirmar os cristãos na fé, ao mesmo tempo o uso das mídias sociais, tudo isso faz com que o anúncio possa ser repercutido, este anúncio possa chegar a muitas pessoas. E neste sentido, a Igreja vai sempre se renovando a partir dos tempos, no seu modo de ser, mas nunca no seu modo de pensar. A doutrina permanece sempre a mesma. Padre Diego William dos Santos, muito obrigado por comparecer na nossa programação especial aqui, voltada para esse adeus ao Papa Francisco. Bom fim de semana ao senhor. Eu que agradeço, bom fim de semana a todos. Vamos então chamar o Piperno aqui para essa conversa. Piperno, vamos seguir nessa linha então. A Igreja ela deve manter o que Papa Francisco conseguiu modificar ao longo desses 12 anos, ou ela provavelmente, dependendo da escolha do novo Papa, ela vai seguir então, continuar sendo bem conservadora, seguindo as tradições. Qual é o caminho que você vê neste momento até a decisão aí do conclave? Veja, até sobre o que o Vitor falou há pouco para a gente, aprendemos muito com ele, sem dúvida. Então, a gente não pode separar a Igreja e nenhuma outra instituição do que os cientistas políticos, principalmente a Deise está aqui para me corrigir, chama de o Zeitgeist, o espírito do tempo. Então, veja, a Igreja, a gente olha extasiados aí para toda essa beleza de Roma, né? Roma é realmente a história ao ar livre, né? E a gente vê uma série de obras, uma série de monumentos da humanidade construídos aí há muitos séculos, né? Por pessoas, por artistas, por líderes ligados à Igreja Católica. Então, a Igreja, ela traz esse legado para todos nós, e todos nós admiramos e aprendemos muito com isso. E quando a gente fala em Igreja Católica, a gente não está falando só especificamente e estritamente da questão religiosa, de uma igreja que tem como principal, que tem como única missão, a missão, por exemplo, de levar todos os dias, em todos os cantos do mundo, enfim, a questão do contato, da fé e do contato com Deus. Não se trata só disso. Óbvio que isso está no cerne dela, mas é uma igreja que, quando a gente diz que se torna cada vez mais inclusiva, e essa talvez tenha sido para mim a grande marca desse papado de Francisco, a gente está falando de uma igreja que a cada ciclo, a cada momento, a cada era, ela tem por obrigação abraçar mais um leque de causas e de temas. A igreja ela não pode, obviamente, ficar parada no tempo, até porque tudo muda, as tecnologias, os comportamentos, a igreja tem que se adaptar a isso. E por mais que o próximo Papa ele seja, do ponto de vista pessoal, alguém com um perfil muito diferente de Francisco, é evidente também que
as fronteiras da autonomia que ele vai ter em relação a temas mais dogmáticos e comportamentais não vai ser tão diferente assim. Ele pode ter um olhar mais ou menos atento à questão social, aos conflitos bélicos que se espalham pelo mundo, ou então às novas aspirações da juventude, às tecnologias, mas ele jamais poderá abandonar a centralidade dogmática que faz com que essa instituição se mantenha una por mais de 2000 anos. Deise Ciocari, em cima disso que o Piperno está dizendo, tem esse ponto e tem também a questão dessa comunicação, que a gente conversava há pouco com o padre Diego William aqui também. E ele dizia, não, mas a palavra de Cristo, a palavra de Jesus permanece a mesma. O que a gente precisa saber é como comunicar para esses novos fiéis. E me parece, a gente acompanhou algumas imagens aqui agora, para quem está nos assistindo, com o Papa absolutamente à vontade, se comunicando ali, sem a blindagem para com os seus fiéis, fazendo selfies, entrando no meio da multidão e etc. Me parece que essa comunicação atual, ela, não sei se ela será ainda um desafio para o futuro Papa, ou se esse Papa já meio que mostrou algum caminho, não, Deise? Nonato, essa é uma questão bem interessante, porque o Papa ele mostrou um caminho, mas óbvio que o dom da comunicação, né, o Piperno citou a ciência política, que eu vou citar de novo, né, o carisma do Max Weber, não é algo que você possa passar para outra pessoa, mas com certeza ele abriu uma porta. Eu acredito que o grande desafio vai ser o próximo Papa conseguir fazer com que permaneçam símbolos profundos da Igreja. Por exemplo, vocês já perceberam que eu gosto muito disso, né? A gente observando aqui o funeral do Papa, a gente percebeu que o luto para a Igreja, ele não é o fim, eles mostram como se fosse uma esperança. Então, termina a vida de um Papa, mas a Igreja ela volta a ressurgir através de um outro Papa, né? Através de uma outra pessoa, uma nova era. Então, o luto ele não é um desespero, né? Eu acho que o desafio do próximo papado vai ser justamente pegar esses símbolos profundos da Igreja, essas mensagens que transcenderam milênios, e fazer com que essas mensagens se perpetuem de novo nesse mundo fragmentado, nesse mundo de mudanças, que elas sigam se perpetuando. Então, por exemplo, a gente tem algumas coisas muito claras na Igreja. Por exemplo, essa questão que o próprio Francisco trouxe, né, da humildade, de trazer de novo à margem, de trazer de novo para a Igreja as pessoas que estavam à margem. Então, a esperança fundada nessa promessa do que Cristo disse para Pedro, né? Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja. Então, essas mensagens, elas foram passadas ao longo dos tempos. O desafio da Igreja agora é fazer com que as novas mensagens nesses tempos modernos, elas também se perpetuem. Eu acho que esse caminho ele foi aberto com o Papa Francisco e o desafio agora vai ser entender essa nova geração e fazer com que isso perdure.